Abramos nossas Bíblias uma vez mais no texto de 1 João, capítulo 5, a partir do verso 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, continuamos em expectativa e confiança, com nossos olhos postos em Ti. Obrigado pelo que já nos tem falado nessa manhã. Obrigado porque temos recebido de Tua plenitude graça sobre graça. Depositamos nossos corações uma vez mais nas Tuas mãos e suplicamos a plena provisão e unção do Senhor para mais esse tempo de comunhão na Tua palavra. Esperamos única e exclusivamente em Ti. Glorifica Teu nome. E pelo bendito Espírito Santo, abre nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Oramos no precioso nome do Teu Filho. Amém. Ontem, então, nós buscamos dar um primeiro passo nesse tema, o testemunho de Deus. E vimos que o testemunho de Deus está centrado na pessoa de seu Filho. Quando João usou aquele termo, logos, a palavra, o verbo, ele estava se referindo ao próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Ele, na ideia dos filósofos, era inconcebível. O logos, na mente filosófica, era aquele princípio impessoal, uma energia que de alguma maneira dava beleza, harmonia e sentido a todas as coisas criadas. E quando Deus, na sua soberania, colocou esse termo na panela da filosofia, para que cozinhasse durante aqueles 500, quase 600 anos, então ele usa João, de forma agora inspirada, para dizer que esse logos é Deus e estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. E mais que isso, João vai dizer que o Logos se faz carne e habita entre nós cheio de graça e de verdade, de tal forma que a sua glória é vista como uma glória singular do unigênito do Pai. E como citamos ainda na reunião anterior, todo o testemunho de Deus se centra, se expressa, está contido em seu Filho. Tudo que Deus tem a falar, com toda a sua criação, não apenas com seus redimidos, está depositado na pessoa de seu Filho, que tem comunhão com Ele de essência, comunhão de natureza. Não poderia ser diferente que toda a plenitude da divindade se expressasse no Filho, já que o Filho é a expressa imagem do ser de Deus. O Filho é o resplendor da glória. Então, queridos irmãos, se Ele é tudo o que Ele é, e sendo o que Ele é, que magnífico evento é a encarnação. Ontem nós citamos 8 eventos críticos da vida do Verbo de Deus. E não poderia ser diferente que esse primeiro deles fosse então a base de todos. Naquele dia, vindo a plenitude dos tempos, Deus age de maneira soberanamente maravilhosa, usando até mesmo, como sempre usou em outros tempos, um vaso ímpio. O homem mais poderoso da terra naqueles dias, César Augusto, para que então decretasse aquele alistamento,
que moveu o coração do carpinteiro José. E foi com Maria, a cidade de Davi, e ali de novo, no ato soberano de Deus, cumprem-se os dias da gravidez de Maria. Então ela gera o seu filho, primogênito, aquele menino, como disse Lucas, naquele capítulo tão maravilhoso. Os 2 primeiros capítulos de Lucas são tão únicos para falar a respeito dele. Como vimos, tudo no capítulo 1 e 2 de Mateus tem a ver com a realeza do Senhor. Tudo no capítulo 1 e 2 de Lucas tem a ver com a humildade e a mansidão através da qual o Senhor veio manifestar-se aos homens. Aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então aquele anjo se manifesta aos pastores e os informa a respeito desse nascimento. E diz que haveria um sinal. Um sinal. E esse sinal seria que a criança estaria envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Que figuras maravilhosas como vimos. Essas fraldas e essa manjedoura tem muito pouco a dizer ao mundo. Mas aquele que estava nelas envolvido é Senhor do céu. E é o objeto da adoração dos anjos. Então aqueles pastores ouvem esse comunicado desse anjo dizendo que esse seria o sinal. E o texto diz que eles vão apressadamente a Belém. Porque não apenas ouviram um anjo, mas diz que a glória do Senhor os circundou naquele momento de tal forma que ficou claríssimo a eles que eles estavam recebendo um comunicado do Deus da glória e sendo agraciados por isso. Então eles vão até Belém e confirmam o sinal. Diz o texto de Lucas que eles chegaram, capítulo 2 de Lucas, e viram aquela criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então nós vimos que o Senhor vive 30 anos em praticamente silêncio, com uma única mínima exceção, que de novo só Lucas registra. Aos 12 anos de idade, ele é deixado para trás quando seus pais foram a Jerusalém. E a caravana vai embora e o nosso Senhor, ainda com 12 anos, fica ali, conversando com doutores. E eles estão impressionados com a sabedoria e com as palavras dele já aos 12 anos. E então, depois de algum tempo, os pais veem que ele não estava na caravana e voltam. E encontram nosso Senhor nessa conversa com eles. E, de certa forma, a sua mãe o repreende. Meu filho, seu pai e eu estávamos angustiados. Como toda boa mãe fala. Nosso Senhor teve uma mãe humana e ele foi humano. Nosso pai e eu estávamos angustiados com você. E nosso Senhor ouviu aquela repreensão de sua mãe e disse assim a ela: vocês não sabiam que me cumpria estar cuidando dos negócios do meu pai? Que maravilhoso Senhor. Não do seu pai José, mas do seu pai celestial. E é a sua única palavra em 30 anos. Então, quando ele atinge 30 anos de idade, ele está lá naquela fila dos que estão sendo batizados, como vimos. E João tem aquela impressão, antes mesmo, que então mais tarde, quando João finalmente vai batizá-lo, os céus se abrem. O Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, mas ainda ali nada havia acontecido. O Senhor apenas se apresenta dentre aqueles que se apresentavam a João em arrependimento. Então, aquele João que trovejava aquelas palavras tão duras contra aqueles hipócritas, por exemplo, e aconselhava aqueles que vinham ser batizados, examinando-os. Os soldados fizeram perguntas para ele: que devemos fazer? Contentai-vos com o vosso soldo, a ninguém maltrateis. Publicanos vinham ser batizados. E João os orientava da mesma maneira, para que eles não extorquissem. Naquela fila estava o nosso Senhor. E
enquanto João, para estes outros, trovejava aquelas palavras, quando ele viu a face desse homem, ele que era o seu precursor, então ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu é que vens a mim. Como nós vimos registrado em João capítulo 1, apenas citamos, 2 vezes é dito, registrando as palavras do Batista, João: eu não o conhecia. Interessante, queridos irmãos, para contemplarmos um pouco mais da beleza da encarnação. Quando nosso Senhor já era um bebê gerado no ventre de Maria, Maria recebe a notícia de ninguém menos que o anjo Gabriel, o próprio que falou com ela sobre o nascimento do Senhor e quem ela geraria. O ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. A partir daí o anjo Gabriel dá uma outra notícia para Maria. Ela é avisada que a sua parenta, Isabel, idosa e estéril, está grávida também. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, diz Gabriel. Então também, de novo, como uma boa mulher, Maria deve ter chegado a José e disse assim: José, a minha parenta idosa e estéril está grávida. Arruma as malas, nós temos que fazer uma visita imediatamente para ela. Então é dito que eles partem para aquela região montanhosa e Maria vai visitar Isabel. E quando Maria entra na casa de Isabel e simplesmente a saúda, ou seja, não havia ali nenhuma informação prévia, Maria entra na casa de Isabel e a saúda. O que acontece? A criança no ventre de Isabel já tinha 6 meses. Era o João Batista. Era o precursor do nosso Senhor Jesus. Então, o único momento em que essas 2 crianças se encontraram, cada um estava no ventre da sua mãe. E é dito que quando Maria entra na casa de Isabel e a saúda, a criança estremece de alegria, segundo o registro de Lucas, dentro do ventre de Isabel. Então Isabel disse para Maria: quando ouvi a voz da tua saudação, a criança se estremeceu de alegria no meu ventre. Mais do que isso, é dito no texto que Isabel recebe uma visitação do Espírito Santo. Isabel foi possuída do Espírito Santo. E sabe o que Isabel vai fazer? Ela vai profetizar. Ela vai dizer: de onde provém para me visitar a mãe do meu Senhor? Que maravilha! O precursor e o redentor se encontrando no ventre de suas mães. Maravilhosa salvação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a história segue. Quando nosso Senhor já nascido vai ser apresentado a Simeão, fatos que também não mencionamos ontem. Simeão era um homem piedoso, assim como era Maria, assim como era José, alguns poucos que aguardavam a redenção de Israel. Eram pessoas que conheciam as Escrituras do Velho Testamento, e o seu coração era cheio de temor. Eles não tinham expectativas no mundo, não tinham expectativas naturais, eles tinham uma expectativa: a vinda do Messias. Então, quando esse bebê, nosso Senhor Jesus, é apresentado ali em Jerusalém, Simeão o toma nos braços. Um homem justo e piedoso e que aguardava a redenção de Israel. E Simeão diz, em outras palavras, assim: agora eu posso partir. Era um homem já tão idoso, porque os meus olhos viram a redenção de Israel. Então, de novo, Simeão agora profetiza a Maria. E diz assim: este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Então, esse, nosso amado Senhor, o Verbo feito carne, inicia então a sua vida humana, o Verbo encarnado, apresentando-se aos 30 anos para o batismo no Jordão. Céus se abrem.
depois de milênios, em que o céu estava fechado, porque Adão foi expulso do Éden, e o caminho e a atmosfera da comunhão foram perdidos. Mas agora, o homem, segundo o coração de Deus, entra no Jordão. Então Lucas vai dizer: se lhe abrem os céus. A primeira coisa maravilhosa que o nosso Senhor Jesus conquista para nós, naquele que é o ponto que marca o início do seu ministério, e podemos dizer, da sua função messiânica. O ponto inicial do cumprimento da missão messiânica do nosso Senhor foi o seu batismo. Então, no seu batismo, os céus se abrem, porque Ele é o homem que recupera a face de Deus para a humanidade. E os céus se lhe abriram. E uma voz do céu foi ouvida: tu és o meu filho amado. Isso também significa que 30 anos de vida humana haviam se passado. E agora esse homem recebe o selo de Deus. Irmãos, os céus nunca se abriram assim para profeta ou justo algum no Velho Testamento. Porque todos eles eram simplesmente pecadores. Mas agora entra no Jordão aquele que, nas palavras de Hebreus, como vimos, é santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores. Então a ele o céu se abre. E o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, agora o registro de João diz assim, não apenas vem sobre ele, mas João acrescenta algo mais no seu capítulo 1 do Evangelho. O Espírito Santo pousa sobre ele. E a palavra usada para pousa ali é permanece, ou habita, mora. Ela é usada várias vezes no capítulo 1 de João. O Espírito Santo desce e pousa, permanece sobre ele. Ou seja, o Senhor Jesus recebe a unção do Espírito Santo. Irmão, Atos, capítulo 10, verso 38, para você conferir. Quando Pedro, na casa de Cornélio, está dando testemunho a respeito da vida humana do Senhor, ele usa palavras tão interessantes e significativas, no sentido de enfatizar o quanto ele é homem. Ele vai dizer, vós bem sabeis que Deus então ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Não são impressionantes essas palavras? Nós poderíamos pensar assim, ele é o verbo encarnado de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor da glória, porque ele precisa ser cheio com o Espírito Santo. Então, às vezes, nos confundimos tanto nesse ponto tão importante. É porque, queridos irmãos, atentem para isso. Nosso Senhor não viveria uma vida humana dependente de seus próprios recursos divinos. Me permitam repetir isso uma vez mais por causa da importância. O Verbo que se fez carne viveria uma vida humana, plenamente humana, sem utilizar recursos divinos para o suprimento de sua vida humana. Então, para que ele exercesse um ministério plenamente humano, ele teria que ser ungido pelo Espírito Santo. Você lembra aquela figura da oferta de manjares em Levítico? Você lembra como ela era feita? Aquele trigo, flor de farinha, talvez fosse bem comparado à nossa farinha de trigo hoje. Tão moído, tão triturado, que de modo geral aqueles grãos eram idênticos, um do mesmo tamanho do outro. Em que sentido aquela oferta de manjares representa o nosso Senhor? Na vida humana do nosso Senhor Jesus, nenhuma virtude sobrepassava outra virtude. Ele não era mais manso do que humilde e nem mais justo do que amoroso. Cada grão na vida do nosso Senhor Jesus era da mesma proporção, plenamente equilibrado. Então aquela flor de farinha era misturada com azeite. Por que era assim lá no Velho Testamento?
Porque o nosso Senhor Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Não foi uma concepção natural. Na vida do nosso Senhor Jesus, o homem, na concepção de nosso Senhor Jesus, o homem foi colocado de lado. Claro, porque se fosse uma concepção homem e mulher, o fruto seria um pecador. Então o Espírito Santo agiu sobre a natureza de Maria e preparou um veículo humano, ou natureza humana completa, com espírito humano, alma humana e corpo humano. Isso é um homem completo, no ventre da Virgem. Então aquele homem é ao mesmo tempo homem e é ao mesmo tempo o Filho de Deus. O ente santo que te há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então, depois daquela mistura, o azeite com a farinha, na linguagem de Levítico, aquele bolo recebia também uma unção. Lembra-se? Então o azeite era derramado sobre ele. Por que essas coisas, irmãos? Do que será que Deus quer nos falar? No que Deus está interessado? Em comidas, bebidas, abluções, como diz Hebreus? Ele está interessado em nos falar do seu Filho. E seu Filho é tão imenso que 5 ofertas foram usadas para falar dele. Desde o holocausto até a oferta pelas transgressões. Cada uma delas aponta para algo da pessoa gloriosa e da obra gloriosa do nosso Senhor Jesus. Então aí está ele. Primeiro foi concebido pelo Espírito Santo. 30 anos depois ele entra no Jordão e é ungido pelo Espírito Santo. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Por que Pedro acentua Jesus de Nazaré? Humanidade. O carpinteiro, filho do carpinteiro, com o Espírito Santo e com poder, o qual viveu entre nós fazendo prodígios e milagres, como vós bem sabeis. Então Pedro vai seguir pregando o evangelho na casa de Cornélio. Então, até aí, nós fomos ontem. Vamos dar alguns passos mais. Se não pudermos completar os 6 outros eventos críticos, nós seguimos hoje pela noite, para que não nos apressemos nesse assunto tão precioso. Mateus, Marcos e Lucas falam sobre a tentação do Senhor e usam palavras diferentes. O Senhor foi levado pelo Espírito, o Senhor foi guiado pelo Espírito, e Marcos diz que o Espírito o impeliu. E a palavra de Marcos é mais forte. A ideia é como ser lançado no deserto. O Espírito tomou daqui, do batismo, onde o céu se abre e a unção é recebida, o Espírito como que o toma e o lança no deserto, nas palavras de Marcos, para ser tentado pelo diabo. E o mês passado, nós tivemos oportunidade de uma conferência, de compartilharmos com mais detalhes a respeito dessas tentações. Então, não temos encargo de fazer isso nesse tempo, já que tomaríamos muito tempo. Mas nós vamos observar pontos importantes nessa tentação do Senhor. Primeira coisa, parece que o registro de Mateus é o registro cronológico, não o de Lucas. Se você observar Mateus 4, Lucas 4, então, se você abrir sua Bíblia, você vai ter os 2 registros sobre a tentação aí. Lucas inverte a ordem na 2ª e 3ª tentação. Mateus parece ter a ordem realmente cronológica dessa tentação. Por que pensamos assim? Em primeiro lugar, porque o impacto das tentações na vida do Senhor foi progressivo. Em primeiro lugar, manda que essas pedras se transformem em pão. O que está acontecendo ali? Nosso Senhor está sendo tentado na esfera do corpo. 40 dias de jejum. E teve fome. Deus não tem fome. Mas Ele é o Verbo que se fez carne. Verdadeiramente homem. Divino e humano. Teve fome após 40 dias. Então o tentador se aproxima dele e diz: se és o Filho de Deus. O que ele tinha ouvido no Jordão,
tu és o meu filho amado. O que o diabo diz a ele? Se tu és o filho de Deus. Ou seja, a intenção do inimigo era minar a base mais profunda da vida humana do nosso Senhor, de que ele é o Filho eterno de Deus. E que ele não deve nem precisa fazer nada para que isso seja provado. Mas ele então foi afetado na esfera do corpo, quando teve fome e o diabo se apresenta a ele. Se és filho de Deus, manda, porque o Filho de Deus manda. Então manda que as pedras se transformem em pão. Todas as 3 respostas que o Senhor dá ao diabo nas tentações, preste atenção, são extraídas do livro de Deuteronômio. 2 no capítulo 6 e 1 no capítulo 8. Fica de tarefa para você procurar depois onde estão. Ali estão as 3 respostas do Senhor, todas extraídas daquele livro. Então a primeira delas marca qual era a base e o fundamento da vida humana desse Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Qual seria a base e o fundamento de sua vida humana? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. Não é maravilhoso? Sabe o que o Salmo 40, que é um salmo de Davi, messiânico, tem a dizer sobre ele? Sacrifício e ofertas não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então disse eu, aqui estou. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que endosso maravilhoso o nosso Senhor Jesus está dando para as Escrituras. O quanto nós somos dependentes de vivermos das Escrituras, das palavras de Deus. Não apenas as palavras escritas, mas as palavras de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual é a causa da nossa fragilidade espiritual mais básica? A falta de vivermos das palavras do Senhor. Nossa oração a cada amanhecer, que o Senhor nos permite ter, deveria ser essa aí mesmo. Senhor, que eu viva esse dia das tuas palavras. Fala o meu coração. Lembra a profecia do Senhor em Isaías 50, que maravilhosa? O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Que maravilhosas palavras. Assim nosso Senhor Jesus viveu sua vida humana. E é essa sua primeira confissão no deserto ao diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, entendemos que a ordem de Mateus é a ordem cronológica, porque agora haverá uma investida mais profunda. E agora o diabo vai investir na alma do nosso Senhor Jesus. Primeiro ele investiu no corpo, fome, pão, ordena que essas pedras se transformem. Nosso Senhor respondeu da maneira que vimos. Agora Satanás investe mais fundo, ele vai investir na alma. Então é dito que ele toma o Senhor e o leva, não especule sobre o texto. Isso pode ter sido literal e físico, isso pode ter sido de alguma maneira em um êxtase, isso não importa, importa o impacto dessa tentação ao Senhor na sua vida humana. Então levou ao pináculo do templo. E agora ele toma as Escrituras. Se o nosso Senhor respondeu a primeira tentação com as Escrituras, então o diabo também vai usar as Escrituras. Atira-te daqui lá embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mas Satanás omitiu algo da palavra de Deus, como ele sempre faz. O que ele omitiu?
ele omitiu a frase, em todos os teus caminhos. Isso faz toda a diferença. Porque a promessa do pai envolvida aí era que o filho seria guardado por ordem do pai aos anjos em todos os teus caminhos. Ou seja, os caminhos do filho deveriam ser uma resposta aos desejos e à vontade do pai. Mas quem deu essa ordem para o filho se lançar do pináculo não foi o pai, foi o diabo. Ah, irmãos, quão importante é isso. Escute esse princípio espiritual com atenção. Deus sempre terá a responsabilidade de vir nos encontrar onde Ele nos colocou. Mas Ele não terá nenhuma responsabilidade de vir nos encontrar onde Ele não nos colocou. Então, qual é o lugar mais seguro desse universo? O centro da vontade de Deus. Nosso Senhor conhecia isso muito bem. Então, como Ele responde ao diabo? De novo, ele cita o livro de Deuteronômio, mais uma vez. Então, nós vamos para a terceira tentação. E agora o diabo vai investir ainda mais fundo. E agora ele chega na esfera espiritual. Então, veja a ordem de Mateus: corpo, alma e espírito, na sequência. Então, por isso, esse é um dos motivos de entendermos que essa é a ordem cronológica. Então, agora Satanás investe no espírito do nosso Senhor Jesus. Por que nós sabemos? Porque agora a questão envolvida é adoração. E a adoração é uma questão essencialmente espiritual. Então agora Satanás o leva a um monte muito alto e mostra a ele os reinos do mundo e a glória deles. E diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração é uma questão espiritual. Então agora o Espírito do Senhor é que é impactado. Então, irmãos, como nosso Senhor vai responder a essa tentação? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mas no relato de Mateus é dito que antes dessa resposta do Senhor, na última tentação, vá conferindo aí, o Senhor disse ao diabo: arreda-te, Satanás. Nesta tentação, ligada aos reinos do mundo e à glória deles. Então, mais um motivo para entendermos que a ordem cronológica é a de Mateus. Sabe por quê? Satanás não subsistiria a um arreda-te do Verbo encarnado. Ele teria que obedecer. Porque o Verbo encarnado disse a ele: chega, arreda-te, após essa última tentação. Como Lucas coloca a terceira de Mateus em segundo lugar, então nós cremos que Mateus é quem tem a ordem cronológica. E quando o Senhor deu a ordem: arreda-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, a partir daí, nada mais restava a Satanás, senão retirar-se, segundo a ordem do Senhor. Mas quando o Senhor deu essa ordem? Depois que seu corpo, depois que sua alma e depois que seu espírito foram plenamente tentados. Tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Mas ainda temos algo mais aqui importante para falar sobre essa tentação do nosso Senhor Jesus. Escute bem. Quando o diabo diz a ele: a glória e os reinos do mundo me foram entregues, o Senhor Jesus não o questiona. Ele não diz: você é um mentiroso, isso nunca foi entregue a você, isso não te pertence. Não. Por quê? Porque quando o homem caiu, enganado pelo diabo na forma de serpente, sim, ele entregou aquele lugar que ele tinha de embaixador de Deus no jardim, segundo a mente e o propósito de Deus. Ele entregou voluntariamente ao tentador. Paulo vai dizer em Timóteo que Adão não foi iludido,
Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, com relação a Adão, ele pecou voluntariamente. Então, Paulo agora vai dizer ainda em Romanos que toda a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, porque a criação quis isso, não, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade? Não temos dúvida nenhuma. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando ele caiu, ele sujeitou toda a criação à vaidade. Por isso ela geme e suporta angústias até agora, como Paulo vai dizer em Romanos 8. Então, quando o diabo diz a Jesus, todos esses reinos, toda essa glória me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Viu as palavras do diabo? E nosso Senhor não questionou. O que está sendo proposto aí? Escute bem, irmão. Isaías 9, nós citamos ontem Isaías 9, versículo 6, diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Não é esse o texto? Nós ainda não terminamos o texto, mas nós vamos parar aqui por um minuto. Porque o que Satanás está apresentando ao Senhor e o poder dessa tentação está aí. Ele está dizendo assim ao Senhor: você, em outras palavras, você não é o Messias, você não é aquele que foi enviado para possuir os reinos do mundo e governar e trazer paz sem fim. Quem sabe, irmãos, diante do Senhor, Deus homem naquela hora, foi apresentado um quadro dos reinos do mundo como eles são. Caídos, necessitados de que o governo do rei, dos reis, se estabeleça sobre ele, o mundo. Então o diabo diz: isso é meu, eu recebi por direito, mas eu te entrego se você prostrado me adorar. Você não é o Messias? Assuma sua messianidade agora, e reine, e domine, e governe. O que Satanás propôs ao Senhor? Um reino sem cruz. Essa era a sua intenção final. Então o Senhor, em outras palavras, ele disse um não ao diabo, porque ele sabia que não haveria coroa sem cruz. Não haveria glória sem cruz. Então nosso Senhor diz: arreda-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás. E aí seguimos com o texto de Isaías, quando diz que seu nome será maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, aquele que vai trazer a paz, o príncipe da paz. O seu governo será sem fim. O governo está sobre os seus ombros. Mas note lá em Isaías 9, 6, 7, 8. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Que maravilha esse versículo. O Senhor então não tomaria esse reino pelas suas próprias mãos. Ele tomaria esse reino pelos caminhos do Pai, segundo a vontade do Pai, no tempo do Pai, à maneira do Pai. Então, finalmente, é dito que Satanás se retirou e anjos vieram e o serviram. Então, nós comentamos ontem de passagem o livro de Hebreus. Que livro precioso. Ele, sem dúvida, em particular, nos 5 primeiros capítulos, eles têm esse pano de fundo do valor da tentação do Senhor muito esclarecido, em particular nos 5 primeiros capítulos. Para você se lembrar, no capítulo 5, o autor de Hebreus vai concluir assim: todo sacerdote é tomado de entre os homens, porque ele deve ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Lembra-se das palavras de Hebreus? Porque ele mesmo está rodeado de fraquezas. Assim, Cristo não se glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote. Mas antes, aquele que lhe disse: tu és meu filho, também disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, irmãos, o sumo sacerdócio celestial de Cristo brilha aos nossos olhos quando nós vemos com clareza a humanidade do nosso Senhor Jesus. Compreende, irmão? Quem é que intercede por nós? Quem é aquele que foi tentado em todas as coisas? Quem é aquele que colocou um trono nos céus, que o autor de Hebreus chama de trono da graça? Acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça,
para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É dito num dos registros da tentação do Senhor que o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Muito interessante. E por causa dele, de sua obra, de sua pessoa gloriosa, nós temos no céu um trono de graça. Irmão, sabe qual é a nossa falha? É não utilizarmos esse caminho como nosso caminho habitual. O caminho para o trono. Para nós recebermos misericórdia, porque somos pó. Recebemos graça, porque precisamos de provisão. Achegando-nos a esse trono, receberemos os dois. Nós somos fracos, o Senhor é misericordioso. Nós vamos nos desculpar por causa de nossas fraquezas, o Senhor é gracioso. Compreendeu a diferença entre as duas palavras? Ele concede misericórdia, porque nós somos pó. Mas Ele concede graça, porque nós precisamos de provisão. Cristo vive em mim. Isso é graça. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em nós? Aquele que foi tentado em todas as coisas. Nós estamos afligidos no corpo? Ele conhece tão bem. Nós estamos afligidos na alma? Conhece tudo sobre isso. Estamos afligidos no espírito? Ele também conhece tudo sobre isso. Então, acheguemos confiadamente junto ao trono da graça. Hebreus 4, 14 a 16. Para encontrarmos graça e socorro em ocasião oportuna. Então, essa é a tentação do nosso Senhor Jesus. Quão importante é essa tentação. Esse homem deveria ser provado, do contrário, ele não poderia ser aprovado. O livro de Hebreus, de novo, como citamos, 5 primeiros capítulos enfatizam de uma maneira tão linda a humanidade do Senhor, em particular, os 5 primeiros capítulos. E ali é dito no capítulo 2 que nosso Senhor Jesus foi aperfeiçoado para ser autor da nossa salvação. Você já se perguntou o que significa essa palavra naquele livro? Como o perfeito pode ser aperfeiçoado? Aquele versículo diz que ele foi aperfeiçoado para ser o autor de nossa salvação. Aí fica claro para nós qual é a ideia. Ele teria que ser realmente investigado, escrutinado, provado em cada detalhe de sua vida humana. Do contrário, ele não poderia ser o capitão, a ideia da palavra lá é essa, o pioneiro, o autor da nossa salvação. Nós não teríamos um redentor eficiente como nós temos. Nós temos um redentor tão eficiente, porque ele foi provado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então esse é o valor da tentação do nosso Senhor. Então, irmão, sabe o que o Espírito continua fazendo? Veja, o Espírito desce sobre ele no Jordão e o unge. O Espírito o lança no deserto para ser tentado pelo diabo. Nosso Senhor não era como um enfeite para ser colocado numa penteadeira, numa cômoda. Né? Esse homem foi lançado no deserto, 40 dias de fome, sede, para ser tentado. E depois o Espírito toma de novo e o traz do deserto para Nazaré. Então ele entra na sinagoga, Lucas vai dizer no capítulo 4, no dia de sábado, e ele toma as Escrituras, já que todo adulto responsável numa sinagoga tinha o direito de fazer isso. Então nosso Senhor sai do deserto, volta do deserto, vai para a sinagoga no dia de sábado, abre as Escrituras e que maravilhoso momento. Por quê? Porque ele, o Verbo encarnado, ele tem um lugar para abrir essas Escrituras. Naquele dia, ele abre em Isaías 61 e lê publicamente assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha as Escrituras e inicia o seu ministério terreno. Que maravilhoso, Senhor! Então agora nós teremos mais 3 anos e meio. Sabe o que acontecerá com ele? Vem fariseus de cá, vem saduceus de cá, vem herodianos aqui de trás. Você se lembra? Os partidos políticos. E vem jovem rico daqui, e vem o outro de lá.
O que eles estão fazendo? Eles são moedores de grão. Quanto mais eles apertam nosso Senhor, eles estão moendo incenso. Porque tudo que sai dessa moenda é um incenso, um aroma agradável às narinas do Pai. Eles tentavam pegá-lo, eles armavam ciladas terríveis. O batismo, pode se batizar no dia do sábado, não pode se batizar, pode se curar no dia do sábado, não pode curar no dia do sábado. E tentam apertar nosso Senhor, e nosso Senhor sabe como responder, nosso Senhor sabe como calar, e Ele sabe como fazer perguntas sobre as perguntas deles, e deixá-los totalmente desconcertados. Uma vez perguntaram algo para o Senhor, e o Senhor disse assim: eu respondo se primeiro vocês responderem outra. O batismo de João é da terra ou do céu? Eles foram embora, não responderam. Porque se eles dissessem, é do céu, o Senhor diria, então por que vocês não se submeteram a Ele? Porque Ele é a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. O livro de Mateus, então, enfatiza quão maravilhosamente sábio era esse nosso Senhor. Então, ele inicia seu ministério 3 anos, até agora 3 anos, e ele sobe ao monte, muito provavelmente, o Hermon, já que o Tabor não tem nada a ver com Cesareia de Filipe. O Tabor está muito longe de Cesareia de Filipe. E nosso Senhor estava no caminho de Cesareia de Filipe. Então, em determinado momento, ele para ali, a mais ou menos meio caminho do Hermon, um lugar maravilhoso, onde estão aquelas 3 nascentes do Jordão. E então, nosso Senhor, Mateus 16, ele leva os discípulos a um lugar especial. Ele sai do curso do Jordão. Se você vê um rio no seu curso, ali você encontra de tudo. Ali você encontra sofá, pneu velho, toda forma de lixo. Não é? Aquele era o nível em que eles estavam. Nosso Senhor diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Lembra-se? Mateus 16. Então sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai tomar os seus discípulos e começar a subir o monte. O que Ele quer fazer? Ele quer levá-los às nascentes da revelação. Saindo do nível dos escribas e fariseus. Ele tinha acabado de multiplicar pão. E quando o nosso Senhor falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus, os discípulos olharam uns para os outros, nós não trouxemos pão para a viagem. Foi isso que o Senhor quis nos dizer. E nosso Senhor, na sua paciência infinita, disse, eu não estou falando de pães. Vocês não se lembram quando eu multipliquei pães? Os pães para todos? Não se preocupe com pães. Eu estou falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E vai subindo com eles o monte. E num dado momento ele para na Cesareia de Filipe e faz aquelas perguntas que nós já conhecemos. Quem dizem os homens que eu sou? Ele faz a pergunta mais importante do universo. As duas juntas. E depois, quem dizeis vós que eu sou? E houve aquela resposta de Pedro. És o Cristo, Filho de Deus vivo. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. 4 tremendas revelações em um capítulo só do Novo Testamento. Sem dúvida, é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, Mateus 16. Então, nosso Senhor sobe ao monte da transfiguração, e estamos agora na 4ª crise, o 4º evento crítico. O que acontece lá? Vamos olhar essa crise com atenção. Lembre-se, tudo que Deus está fazendo é dando o seu testemunho. Cristo Jesus é o testemunho de Deus, o testemunho de Deus encarnado, o testemunho de Deus recebendo o céu aberto, o testemunho de Deus sendo tentado, e agora o testemunho de Deus sendo transfigurado. E o principal aspecto da transfiguração é o reino. Irmãos, e que coisa importante aqui, agora estamos em Mateus 17, se você quiser conferir. E também em Lucas 9, veja a partir do verso 28 de Lucas 9 em diante. Nosso Senhor está no monte da transfiguração. E algo maravilhoso acontece ali. Primeiro, é dito no Evangelho de Mateus que 6 dias depois do Senhor ter dito assim, alguns que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o que o Senhor disse. O Filho do Homem no seu reino. Então, pela ordem, em Mateus, Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu edificarei minha igreja, Cristo, a igreja,
Tudo em Mateus 16. Depois, a cruz. O Senhor falou pela primeira vez ali mesmo sobre a cruz. É necessário que eu vá para Jerusalém, sofra muitas coisas, dos principais sacerdotes, dos anciãos, seja morto, ressuscite ao terceiro dia. E se alguém quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Cruz. A cruz dele e o nosso caminho da cruz, o nosso tomar a cruz. Mas também ele fala sobre o reino. Ele completa essas 4 revelações tremendas ali. Alguns que aqui se encontram não passarão pela morte, até verem o Filho do Homem no seu reino. Preste atenção no que ele disse. Agora ele vai cumprir o que ele falou. Então, Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, toma consigo a Pedro, Tiago e João. Esses são os estes que ele tinha falado agora há pouco. São esses 3. Sabe por que o Senhor tomou esses 3? Porque a carne mais dura vai para a panela primeiro. Não é porque eles eram os 3 melhores. Ele toma os 2 filhos de Zebedeu. Você pode imaginar uma coisa dessa? Os filhos do trovão. Aqueles que quando passam por uma aldeia de samaritano querem chamuscar a todos. Não é? Senhor, o senhor não quer, não? Acho que está na hora de mandar fogo do céu e destruir essa aldeia de samaritanos. É o melhor que podemos fazer. E nosso Senhor disse, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem veio buscar, salvar o que está perdido. Por isso ele gastou tempo com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. E a salvou e a tornou uma testemunha sua. Então, ele toma essas 2 carnes de pescoço, Tiago e João. E ele toma também Pedro, porque Pedro era o mais corajoso deles. Então o Senhor teria que tomar Pedro também. Então ele toma Pedro, Tiago e João, bem perto de si, como o pastor faz com as ovelhas inquebrantáveis, com as ovelhas rebeldes. E se necessário, você sabe muito bem, ele quebra a perna dela, para levá-la junto ao seu peito, para ela aprender, ser discipulada. Então o Senhor tomou os 3 e levou a esse alto monte. Então ele vai ser transfigurado diante deles. Então aquela cena maravilhosa é descrita. A aparência de nosso Senhor. E então é dito assim, que Pedro dá uma sugestão para o Senhor ao final dessa cena linda. Ele diz, Senhor, é tão bom estarmos aqui. A festa dos tabernáculos está se aproximando. E nós vamos ter uma festa dos tabernáculos que ninguém jamais teve. Nós vamos ter uma cabana escrito Moisés, outra cabana escrito Elias, e outra cabana escrito o Filho do Deus vivo. Isso é uma festa dos tabernáculos única. Pedro e as suas sugestões. Então, nosso Senhor disse, ou a nuvem dos céus, uma nuvem os envolveu. Aquela nuvem também tem a ver com a Shekinah. Uma nuvem luminosa os envolveu. Então eles caíram por terra, e quando eles levantam sua face, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Então você conhece muito bem esse quadro, mas lembre bem, alguns que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ah, irmãos, quando falamos sobre o reino, quanta coisa vem em nossa cabeça, não é? Como o reino será? Será que nós vamos ter o reino antes da tribulação ou depois da tribulação? Irmãos, isso tem causado tanto problema na mente de tantos. E falo com temor em nome do Senhor. Em alguns lugares, alguns irmãos estão tão perdidos. Alguns irmãos estão sendo encorajados a vender o que têm e comprarem pequenas propriedades no campo e começar a estocar alimentos. Aqui, no nosso país. E em alguns vizinhos. Por uma compreensão completamente inadequada do que significa o reino de Deus. Se nós tivermos que passar por qualquer tipo de perseguição ou de tribulação, não é um terreno no campo e alimentos num armazém que vão nos sustentar. Nós teremos que ser escondidos no recôndito do seu pavilhão, debaixo de suas asas. Essa é a intenção do Senhor para nós. Nunca a igreja agiu se preparando para uma situação dessa. Esse é um evento único que nós estamos passando, por uma compreensão tão inadequada de tantos. Não faça isso, irmão. Quantas vezes
eventos ligados à vinda do rei e do reino são enfatizados mais do que o rei e então o seu reino. Compreende o que eu quero dizer? Não fique pensando tanto a respeito da vinda do Senhor Jesus. Pense mais sobre o Senhor Jesus que está vindo. Compreendeu? Isso faz toda a diferença, irmão. A vinda dele não é onde está o nosso coração. Ele é o foco das nossas afeições e de nosso coração. Sua vinda será gloriosa porque é Ele que vem. E Ele nos guardará até que Ele venha. Sem que nós tenhamos que nos preparar, como fazem os caribenhos e os americanos, em particular ali da Flórida, quando aqueles tufões vão passar. O supermercado fica sem nada. Não é assim? Nós não precisamos fazer isso, não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Essas são as promessas do Senhor para nós. Então, quando o Senhor estava no Monte da Transfiguração, Ele estava falando sobre o que era o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Um evento político? Um evento glorioso futuro? Sim, ele terá dimensões políticas, se nós cremos que o milênio será estabelecido nessa terra. Você tem liberdade de crer de outra maneira. Mas se cremos que o milênio será estabelecido nessa terra, ele terá dimensão geográfica e ele terá dimensão política. Mas esse não é o foco do reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o Cristo glorioso. Ele é o reino de Deus. Onde Ele está, o reino de Deus está. Onde Ele não está, o reino de Deus não está. Porque o reino de Deus é uma questão de sermos semelhantes a Cristo. Então, se nós fizermos outra pergunta que ouvimos muito entre os irmãos: quem são os vencedores? Essa palavra tem sido tão usada nos nossos dias, não é? Quem são os vencedores? Quem são aqueles que vão reinar com Cristo? Qual a resposta que nós temos a dar? A única bíblica que possa dar, assim eu entendo. São aqueles que estão sendo tornados em caráter semelhantes ao Filho de Deus. São esses que vão reinar. Se nós temos dado lugar à cruz operar nos nossos corações, então nós estamos sendo preparados para ser introduzidos com Ele no seu reino glorioso, na sua vinda. Porque o reino é o Cristo glorioso, ou o reino é a glória de Cristo. Não foi isso que eles viram no Monte da Transfiguração? Alguns que aqui se encontram não passarão pela morte até ver o Filho do Homem no seu reino. E o que eles viram não foi nenhuma dimensão geográfica, nenhuma dimensão política. O que eles viram sobre o reino foi o rei na sua glória. E esse é o reino de Deus. Essa é a essência do reino de Deus. Então, que importante evento crítico foi a transfiguração. Agora, apenas algo aqui para completar a nossa ideia. Essa palavra transfigurar é usada só 3 vezes no Novo Testamento. Sabe onde ela aparece? Aqui nos relatos da transfiguração e lá em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transfigurados de glória em glória na sua própria imagem. Transfigurados. Romanos 12 também usa a mesma palavra. Transfigurai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. E nos eventos de Mateus e Lucas, da transfiguração. O Senhor foi transfigurado diante deles. Não é importante, irmão? É nessa imagem, nesse Cristo glorioso, que nós estamos sendo progressivamente transformados, transfigurados, 2 Coríntios 3,18, transfigurados de glória em glória na sua própria imagem. Onde está o modelo no qual nós estamos sendo transformados? Ali estava no Monte da Transfiguração, o Cristo glorioso. Então, louvado seja o Senhor por essa crise maravilhosa. Irmão, sabe o que aconteceu ali na Transfiguração?
Os 3 discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus fazendo, sabe o quê? Sabe o que ele fez? Usemos uma figura. Ele está lá vestido de carne humana, velado, como João diz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sua glória foi velada, porque o Verbo se fez carne. No Monte da Transfiguração, ele deu oportunidade para os 3 verem um pouquinho assim, uma fresta de algo que ele é. Eles viram a sua glória. Então Pedro vai dizer assim na sua epístola. Vamos ler esse texto. Abra, por favor. Segunda epístola de Pedro. 2 Pedro 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda. Cuidado com essa palavra vinda, porque aqui não é a segunda vinda. Aqui é a primeira vinda. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Maravilhoso? Como nosso irmão acabou de dizer na primeira sessão, testemunhas de segunda mão não são críveis, não é? Por isso o Senhor escolheu 12 para andar intimamente com Ele, não é assim? Porque eram testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro não está dando informações de segunda mão. Olha o verso 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando isso aconteceu, irmão? Não há nenhuma dúvida. Foi no Monte da Transfiguração, claro. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro é muito específico. Agora escute. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, não são palavras elaboradas dentro do homem pelo próprio homem para ser falada para outros homens. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Sabe por que essas duas coisas estão juntas aí? A palavra eterna, o Verbo encarnado e as palavras das Escrituras. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Não podemos separar Cristo das palavras de Cristo. Elas são a mesma coisa. Ele é recebido por nós quando suas palavras são recebidas por nós. Ele habita em nós quando suas palavras habitam ricamente em nós, como Paulo disse em Colossenses. Não é isso maravilhoso? Então, no Monte da Transfiguração, nosso Senhor recebeu pela segunda vez esse selo dos céus abertos. Agora, e da voz, tu és o meu filho amado. Agora 3 anos haviam se passado entre o Jordão e o Hermon, e os céus se abrem pela segunda vez. Mais um detalhe importante, acompanhe aí, apesar do seu cansaço, preste atenção. Hebreus capítulo 2, versos 9 e 10. Hebreus 2, 9 e 10. Quando o autor de Hebreus cita o Salmo 8, dizendo que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Essa palavra por um pouco tem a ver com tempo, não com qualidade. Porque ele é o Filho de Deus, ele em nenhum sentido é menor que os anjos, nem encarnado. Mas encarnado ele estava limitado. Então, por um pouco de tempo, ele foi feito menor que os anjos. Mas o que nos interessa está mais à frente, escute. E aí vamos ver o sentido da transfiguração. Está dizendo aí, se você abriu sua Bíblia, que Jesus Cristo, vemos todavia Jesus, que por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem.
Então olhe para a sua Bíblia com atenção. E você vai ver que esse coroado de glória e de honra aí, nesse versículo, não está se referindo à entronização do nosso Senhor Jesus. Olhe bem, preste atenção. Porque ele está dizendo que ele foi coroado com glória e com honra para provar a morte. Correto, irmão? Então essa coroação com glória e honra aí nesse texto foi antes da sua morte. Foi para provar a morte. Aí nós ficamos com indagações, mas como? Quando que ele foi coroado de glória e honra para provar a morte? Acabamos de ler o texto de Pedro. No Monte Santo, pela glória excelsa, foi dito a ele: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E Pedro disse lá, nós já lemos, que, verso 17, ele recebeu, 2 Pedro 1,17, que acabamos de ler, ele recebeu da parte de Deus Pai, o que Pedro diz? Honra e glória. Ou seja, quando os céus se abrem no Monte da Transfiguração, nosso Senhor Jesus, pela segunda vez, ele está recebendo este selo. Na primeira vez, no batismo no Jordão, preparando para o seu ministério. Agora, do Hermon, nosso Senhor poderia ir para a glória, no que concerne a sua vida humana, por seu mérito, por seu direito. Mas ele tem que fazer uma opção. Este é meu filho, é o meu eleito, a ele ouvi. O que o filho faria? O filho provado, o filho aprovado, o filho que já teve céus abertos 2 vezes, ele iria para a glória baseado nos seus méritos? Ou ele iria tomar o caminho que respondia ao propósito eterno do Pai? Ele teria opção. Em nada ele foi constrangido. Qual opção ele tomou? Não de subir do Hermon para o céu, mas de descer do Hermon, caminhar mais 6 meses e subir a outro monte, o Gólgota. O Monte da Transfiguração mostra a sua glória. O Monte do Calvário mostra a sua misericórdia. O Monte Hermon tem tudo a ver com ele, é a sua glória. O Monte Calvário tem tudo a ver conosco. O Monte Hermon mostra a sua justiça. O Monte Calvário mostra o nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele recebeu do Pai glória e honra nesse Monte Santo, para que ele fosse preparado para enfrentar a morte e provasse a morte. Essa palavra é muito importante, porque ela fala de uma experiência, como se fosse saborear, degustar, provar. Provasse a morte por todo homem. Então, irmãos, vamos ficar aqui até esse evento da transfiguração, nosso tempo já se foi. À noite nós seguiremos com o Getsêmani, a morte, a ressurreição e então a ascensão e a entronização, esses eventos finais. Que o Senhor nos ajude e nos mantenha com os olhos abertos para podermos continuar vendo algo da beleza, da encarnação do Redentor, da missão do Redentor, da tentação do Redentor, a transfiguração do Redentor, e que tudo isso continue se abrindo aos nossos olhos de uma maneira tão linda e tão atraente aos nossos corações. Ele é o Senhor da glória. Aprove ao seu coração fazer-se pobre por amor de nós. Aprove ao seu coração não fazer nenhum gesto aos céus para que fosse socorrido. Aprove ao seu coração determinar seguir o caminho da cruz e não aceitar nenhuma proposta de glória e de reino que não fosse por esse caminho. Tudo isso para que o propósito eterno do coração do Pai fosse cumprido e o Filho, no singular, pudesse conduzir muitos filhos à glória e se tornasse então o autor da salvação deles. O Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque sendo quem Tu és, vieste ao nosso encontro, sendo quem nós somos. Obrigado pelo Teu maravilhoso ser e por Teu maravilhoso caráter. Senhor, nos ajuda a Te contemplar e assim sermos transformados de glória em glória, na Tua própria imagem. Ajuda-nos ainda nesse dia, Senhor, para que o Senhor já tem falado ao nosso coração não se dissipe,
não nos distraiamos, guarda tuas palavras no nosso coração. Desejamos que elas frutifiquem para ti mesmo. Louvamos teu nome por essa manhã de comunhão aos teus pés. Continua estendendo tua mão de graça sobre nós, Senhor. Confiamos-nos a ti em nome do Senhor Jesus. Amém.